No último mês, o apresentador e humorista Danilo Gentili foi condenado a 6 meses e 28 dias de detenção em regime semiaberto por injúria contra a deputada petista Maria do Rosário. Em 2016, o apresentador publicou uma série de tweets que chamava a deputada de falsa, cínica e nojenta. Ao receber uma notificação extrajudicial que pedia para apagar os tweets, o humorista fez um vídeo para suas redes sociais, rasgando o documento, colocando em suas calças e enviando de volta ao remetente. Para falar sobre Danilo Gentili, censura e humor, o Ao Avesso convida o professor Márcio Axelhard. Márcio é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Unifor. Também é coordenador do Lab Graça, Laboratório de Estudos do Humor e do Riso da Universidade de Fortaleza. Olá, professor, muito obrigado por ter vindo. A primeira pergunta que eu tenho sobre esse caso é: qual é o limite do humor em relação à censura? Bom, o humor é uma ferramenta extraordinária, assim, uma das maiores invenções humanas, é o meu tema de pesquisa, é o que eu mais gosto de estudar, né? Eu sou coordenador de um laboratório aqui na universidade, o Lab Graça, que se dedica a estudar questões ligadas ao humor. Ele é parte do processo de hominização, né? Faz parte daquilo que faz nós sermos quem nós somos, e ele permite para a gente uma série de questões, uma série de ilações que a gente pode fazer a partir da sua questão. Uma delas é essa da liberdade. O humor, ele é, enfim, multifacetado, né? Muitas vezes ele serve aos interesses dos poderosos, mas geralmente o objetivo dele é fazer crítica, né? Ele funciona muito bem como crítica social, como crítica dos poderosos, como crítica dos ditos superiores, né? Uma maneira de mostrar que todos somos iguais, né? Que de alguma maneira somos todos humanos, somos todos mortais. Isso não quer dizer que ele esteja para além do bem e do mal, né? Acima de todos, de forma nenhuma, né? O humor, como qualquer outra manifestação humana, ele está sujeito à lei dos homens. E no nosso caso aqui, à justiça, né? Então significa o quê? O humorista pode falar tudo o que ele quiser? Não, né? Ele pode falar tudo o que ele quiser, de fato, mas ele tem que estar preparado para também sofrer as consequências, né? Essa ideia de que, por ser humorista, em nome da liberdade de expressão, é possível falar tudo, é uma falácia. Não se pode falar tudo. De fato, não se pode nem se deve falar tudo, né? O laço social não permite e é bom que seja assim, né? O humor tem mais liberdade, é verdade, do que muitas outras instâncias, né? Isso é fato. No humor a gente tem liberdade, muitas vezes, inclusive, né, através de uma piada, de dizer coisas que normalmente no laço social não seriam ditas, né? Mas isso não significa que ele pode injuriar, ofender, caluniar, enfim, né? Não quer dizer que ele pode tudo. Qual a sua visão sobre a forma de fazer o humor do Danilo Gentili? Bom, aí é uma questão muito pessoal, né? Assim, uma questão de gosto, se você gosta ou não gosta. Particularmente a mim não me diz muito, não me agrada, não é o tipo de humor que me interessa, não apenas pela grosseria bom, até acho que a discussão essencial seria se isso se trata de humor ou se é simplesmente uma maneira de ofender pessoas que pensam de forma diferente dele. No meu caso particular, como eu penso de uma maneira muito diferente da dele, fica muito difícil criar, né, laços e empatia. Então, a mim particularmente não diz, não acho graça, né, mas não acho que seja por isso que ele tenha que ser censurado, né, a palavra que você usou no começo, que é uma palavra bem pesada. Não acho que se trate de censura. No máximo, se trata de uma autocensura, ou seja, o humorista tem que, de alguma maneira, saber o limite daquilo que ele está falando. Ele tem que saber que aquilo que ele está dizendo vai para o laço social. E hoje em dia nem se fala, né, com redes sociais e mídia, isso vai para todo mundo. E isso não pode ser sem consequências, né? Ele tem que saber que ele está inscrito nas mesmas normas do laço social, né? Então, acho que ele tem que, de fato, ser livre para falar o que ele quiser, mas, ao mesmo tempo, ele também tem que arcar com as consequências do que é dito, né? E você acha que essa linha de humor que ele anda seguindo é um padrão para os outros humoristas? Uma das boas novidades, uma das boas questões ligadas ao humor é que não há norma, né? Cada humorista cria, de alguma maneira, a sua própria maneira, né? Afinal de contas, é uma arte, né? Como se trata de uma arte, você tem técnicas, você tem estratégias, mas, na verdade, a base da coisa toda é a criatividade, né? A imaginação, o poder de criação e de imaginação
do sujeito, do humorista, ou do roteirista, ou de quem escreva o texto, enfim. Então, por mais que a gente veja algumas tendências, né, vai para aqui, vai para lá, tem esse tipo de humor, tem aquele, tem stand-up, tem o humor cênico, o teatro, né, são grandes áreas, mas na verdade eu acho que a criatividade é o mote, né, cada um tem que inventar a sua própria maneira de fazer humor, porque quando você olha um humorista e diz, isso aqui parece fulano, não é um elogio, né, não é um elogio. O ideal é que o humorista pareça com ele mesmo, né, que ele tenha um modo próprio, autêntico, que seja só seu. Acho que isso é o ideal, né? Que você identifique que tem a marca daquele cara. Você acha que a forma de fazer humor mudou muito de 10 a 20 anos atrás? Hoje as pessoas têm mais responsabilidade em relação ao que você já disse, de arcar com as consequências? Bom, pelo visto, se crer nesse exemplo que a gente está discutindo aqui, talvez as pessoas tenham menos responsabilidade, né? O exercício da liberdade de expressão, que é um exercício, né, de fato, é uma coisa que tem que ser lapidada, conquistada, né, pouco a pouco, não é uma coisa dada e nem é fácil, é sempre uma conquista. Eu acho que a questão que está acontecendo hoje dessa judicialização de certos, né, humoristas, não só ele, mas que, né, de alguma maneira são processados e até, né, perdem a causa, né? Porque de alguma maneira eles estão passando os limites, estão ofendendo pessoalmente alguém, né? Porque uma coisa é você falar de uma espécie de classe ou gênero, né? E isso é ancestral no humor, né? Tem a piada né, com os estereótipos, né? Hoje em dia isso está mal visto, né? Hoje em dia o politicamente correto não permite mais. Então, fazer piada, por exemplo, com judeu, ou com negro, ou com mulher, ou com homossexual, né? No mundo em que a gente vive, deixou de ter graça. Eu, particularmente, acho isso uma perda, acho uma pena, porque, de fato, é não saber identificar o que é uma piada e o que é uma ofensa, uma calúnia, enfim, né? Uma difamação. E, de fato, essa censura, essa fronteira é muito tênue, né? É muito difícil, eu acho que para um humorista não é uma coisa muito fácil saber o que pode, o que não pode, o que vai ofender alguém, porque, na verdade, tudo que você disser, de alguma maneira, pode acabar ofendendo alguém. E isso, muitas vezes, você só vai saber quando vier a reação, né? Quando chegar, por acaso, né, a intimação, ou o que quer que seja, né, enfim, cerceando de alguma maneira, e te colocando dentro dos limites do que é possível, né, fazer socialmente. Eu acho que é isso, é um aprendizado, né? Assim, as pessoas, não só os humoristas, mas todo mundo, eu acho, né, de alguma maneira, tem que aprender a conviver, né? A gente ainda não sabe, né, a essa altura do campeonato, o ser humano ainda não aprendeu, né, como é que faz, como é que são as regras de convivência, o que deve ser o mínimo necessário para que essa convivência se estabeleça. E como nós somos muitos e cada um tem a sua opinião, os conflitos são inevitáveis, né? Acontece à torta e à direita. É isso, professor. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço.